Hello, tudo bem? No assunto de hoje vai se envolver com curiosidade, pensamento, filosofia, enfim. Fiquem super aconchegados que hoje vai ser meio longo o assunto. E se quiser pode ouvir esse vídeo como um áudio, fique super à vontade. Agora sem delongas, bora pro vídeo. O tempo, de uma forma bem resumida, é a duração de fatos e a maneira em como contabilizamos os momentos, que seja horas, dias, semanas, séculos, enfim. No cotidiano, o uso da palavra é basicamente empregado para determinar a duração dos acontecimentos. Entretanto, o tempo também é uma grandeza física, considerado uma das dimensões do universo. A forma como o tempo é percebido pode se variar de pessoa a pessoa, dependendo da cultura e também da experiência pessoal e da perspectiva individual, tocada na base onde pode se passar devagar para cada um ou outro que vê o tempo passar rápido, dependendo das circunstâncias, e pode ser sentido de uma forma subjetiva. Embora o tempo pareça uma realidade objetiva e universal, ele é influenciado pela relatividade, que foi reformulada pela teoria da relatividade de Einstein. Já já vamos chegar nesse assunto. Bom, vista disso, vamos dar uma olhada nas teorias sobre o tempo. E sim, existem teorias que rondam sobre o tempo na filosofia e na física. A cada teoria oferece uma perspectiva diferente sobre a natureza e a realidade do tempo. Aqui estão algumas das teorias mais conhecidas. Teoria do tempo absoluto. Esta teoria foi proposta por Isaac Newton no século XVII e afirma que o tempo é absoluto e independente de qualquer observador. De acordo com essa teoria, o tempo flui uniformemente e é a medida objetiva e universal da realidade. De certo modo, toca mais na base da realidade mesmo, que o tempo é o mesmo e de hipótese alguma vai mudar independente que seja do ponto de vista de cada um, sendo que é verdade mesmo em alguns fatos. Teoria da relatividade de Einstein. Essa teoria foi desenvolvida por Albert Einstein no século XX e argumenta que o tempo é relativo à posição e velocidade do observador. De acordo com essa teoria, o tempo pode ser dilatado ou encurtado dependendo do movimento relativo do observador em relação ao objeto observado. Sabe quando vemos e pensamos sobre o tempo estar passando rápido? É basicamente mais ou menos dessa forma. Se eu vejo o tempo passar devagar, para você, o tempo está passando rápido, ou de certo modo, cada tendo seu ponto de vista sobre o tempo, tocando nessa relatividade que é bem interessante, pois já estamos em 2023. Que louco. Enfim, teoria do tempo como uma ilusão. Essa teoria argumenta que o tempo é uma ilusão criada pela mente humana. De acordo com essa visão, o tempo é uma construção mental baseada em nossa percepção de mudança e fluxo, mas não corresponde a uma realidade objetiva ou externa. Aqui toca na parte do tempo ser 24 horas, sendo por observações que o tempo tem ou é menor que 24 horas. Onde um exemplo que podemos utilizar é que o Sol está vindo mais cedo e indo embora mais tarde, quebrando a barreira de o dia ser de 12 horas, onde a ideia é essa, 12 horas de dia e 12 horas de noite, enfim. É fato que o universo não é preso ao nosso tempo. Teoria do tempo cíclico. Essa teoria argumenta que o tempo é cíclico e se repete continuamente. De acordo com essa visão, o universo passa por ciclos de criação e destruição. É o tempo e é uma medida desse ciclo. Nessa teoria toca bem na base de outras teorias, que seja pensando se vivemos em uma simulação ou se vivemos em um looping, onde isso pode tocar na base em como as coisas repetidas elas vêm de uma forma dependente e também independente das situações, trazendo à tona a ideia de que começamos de novo ou se nós já está vivendo aquilo de novo e de novo, seja talvez um déjà vu, onde às vezes reparamos naquilo e a gente pensa e se pergunta se já vivemos aquilo, mesmo que em pensamento aquilo já vem em mente, mesmo que seja antes daquele momento, quando deu aquele choque, sabe? Então, essa teoria toca em outras teorias que seja, e às vezes só estamos vivendo o que já está destinado, só estamos repetindo aquilo que já foi feito, tocando junto com o tempo, sendo que é uma destruição já ocorreu e estamos só vivendo de novo antes disso acontecer. É meio doido. Enfim, teoria do tempo como uma dimensão. Essa teoria argumenta que o tempo é uma dimensão fundamental da realidade, assim como as três dimensões espaciais. De acordo com essa visão, o tempo e o espaço-tempo estão entrelaçados e formam uma única entidade, o espaço-tempo. Muitos acreditam que o tempo fora do nosso planeta é diferente. Exemplo, nós temos os nossos 24 horas, correto? Em outro planeta pode ter só 6 horas, sabe? Se alguém já viu alguns filmes em que o cara passa 20 dias no outro planeta e quando volta na Terra já passou 20 anos, é mais ou menos esse exemplo. E falando em entidade como espaço-tempo, toca na base de ponto de vista de cada planeta ou fora dele. Enfim, agora vamos ver um pouco no que a filosofia que pensa sobre o caso.
filosofia tem abordado o tema do tempo de diferentes formas e maneiras ao longo da história. Algumas das principais abordagens e pensadores sobre o tempo na filosofia incluem a visão de Aristóteles. O tempo era uma medida de mudanças. Ele argumentou que o tempo não existiria sem movimento ou mudança e que a existência do tempo dependia da existência do universo em movimento. Bom, para quem viu aquele filme em que se envolve ao tempo, devem ter reparado que, de certo modo, toca na base de que tudo para é porque o tempo parou. Bem simplesinho mesmo. A visão de Santo Agostinho. Para Agostinho, o tempo era uma experiência subjetiva e pessoal. Ele argumentou que o tempo não existia por si só, mas apenas como uma medida da nossa experiência de eventos passados, presentes e futuros. Toca na base do tempo só ser uma invenção humana, onde, por exemplo, o dia ter 24 horas, mas pode ser que ele tenha mais ou até menos, como já falei. A visão de Immanuel Kant. O tempo era uma condição fundamental da experiência humana. Ele argumentou que o tempo não era uma característica do mundo exterior, mas sim uma estrutura inata da mente humana, que molda a forma como percebemos a realidade. Nesse é bem interessante também, toca também na base do ponto de vista, onde por si só é da onde vemos e como percebemos ao nosso redor. Enfim, a visão de Henri Bergson. O tempo era uma força vital e criativa que impulsiona a evolução da vida. Ele argumentou que o tempo não pode ser medido ou dividido em partes discretas, mas deve ser entendido como uma experiência contínua e fluida de duração. Esse é bem misteriosozinho. Pois bem, o tempo pode ser visto de várias formas e jeitos por forma relativa, mas de certo modo ele não volta. Quando ele diz que o tempo não pode ser medido ou dividido, toca bem na base da realidade, pois de fato o tempo ele não tem limites, que por si só a gente já sabemos que ele é ilimitado por si. Em resumo, a filosofia tem abordado o tempo de várias maneiras, desde uma maneira da mudança e da experiência pessoal, até uma condição fundamental da mente e da existência humana. Cada filósofo oferece sua perspectiva única sobre o significado e a natureza do tempo, e essas ideias têm influenciado a forma como pensamos sobre o tempo até hoje. DRK, o tempo tá passando rápido, né? Fico pensando, os questionamentos eles vêm, sabe? De certo modo, somos pequenos grãos de areia no grande vasto do universo. Às vezes me pergunto se o que de além do que a nossa mente pode imaginar e pensar, pois de fato é só uma teoria. Mas se as teorias, elas são apenas especulações antes de provado real, então o que tem além da vida se nós só temos a teoria? Fico pensando nisso sempre. O tempo e vida são uma das coisas principais da vida. Claro, é vida, né? Mas sabemos que ela segue de uma forma mútua. Da ideia de ir e nunca voltar. Porque ao mesmo tempo que vivemos muito, nós vivemos pouco. É tipo 70, 80, 90 anos. Tocado no tempo, em algum momento a gente sempre olha para o passado e se arrepende de algo que você fez ou deixou de fazer. O pensamento esquecer do passado é relativo em alguns assuntos, porque de fato tem coisas que nos tocam da nossa mente, do nosso presente e atrapalham os nossos planos futuros. Entender a dor por mais que o tempo passe e faz a gente repensar sobre aquilo é bad mesmo. O futuro em pensamento é misterioso e até meio assustador porque fatos. Nós seres humanos não temos informações do dia de amanhã. A única coisa que nós temos é em mente teoria e especulação do que pode acontecer amanhã. Mas não sabemos o que realmente pode acontecer. Fico imaginando se todas as pessoas pensassem a mesma coisa no início, a ideia seria legal. Temos os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, enfim. Mas todos nós sabemos que seria algo chato depois de algum tempo, pois o diferencial, por mais que seja estranho em alguns pontos de vista, sabemos que algo estranho é estranho mesmo, mas depois se torna comum, igual conhecer alguém e depois vira seu parça da vida, porque de tudo desconhecido se torna conhecido. Mais ou menos óbvio, eu sei, mas vocês entenderam. Nós nascemos, crescemos, cumprimos as nossas metas, nossos objetivos e vamos para o outro plano. Tem vezes que colocamos objetivos para cumprir, mas quando não é cumprido enquanto se vai passando o tempo, é desanimante quando não é cumprido. E quando a gente percebe isso, é normal errar. Sabe qual é o bom dessa parte? É que ainda dá tempo. Temos a oportunidade de continuar e com a tendência de sempre melhorarmos. E isso toca em muitas coisas e bota muita coisa nisso. Que possamos valorizar, sabe? Possamos rir, chorar, aproveitar perante aos momentos, porque eles são únicos. Porque no final, para entender o tempo, é você se entender com ele, com o próprio tempo. Pois todos nós sabemos que um dia nós vai ter que ir. E o que fica são as mensagens que são expressadas pelo próprio tempo e a vida.